Sejam bem-vindos ao quarto módulo do programa Bem Maior. E esse é um módulo que eu gosto muito, muito, porque ele condensa todos os outros módulos, tudo aquilo que a gente trabalhou antes, vai ser muito importante aqui para estabelecer o assunto, para estabelecer a fundação desse módulo. Esse módulo se divide em dois segmentos, o segmento dessa semana e da semana que vem, onde nós estaremos trabalhando a compaixão, a conexão. Ficará um pouco mais explícito também que nós estaremos trabalhando, óbvio, a inteligência emocional, mas muito mais a inteligência interpessoal. Nós trabalhamos um pouco, sim, nos outros módulos com a inteligência interpessoal, a inteligência de interação com as pessoas, mas muito mais na inteligência intrapessoal, porque ela é muito necessária para que a gente possa estabelecer vínculos significativos. Então, nesse módulo de hoje, a gente vai estar trabalhando especificamente sobre inteligência interpessoal, sobre empatia, sobre um pouco de compaixão. Eu sei que fica um pouco difícil para fazer num programa online práticas de comunicação, principalmente comunicação não violenta, que nós estaremos abordando um pouco nesse encontro e na próxima semana. Mas eu vou fazer um convite para vocês. Vocês podem convidar um amigo, vocês podem convidar um familiar, vocês podem também pegar um caderninho, e esse é o convite que eu faço, de anotar as práticas que vocês têm, para que depois vocês possam fazer com uma outra pessoa, mas aqui vai a importância do comprometimento. E esse comprometimento é com vocês mesmos. Então eu vou fazer aqui a sugestão das práticas, e posteriormente vocês vão estar exercitando elas com quem vocês desejarem. Até mesmo treinando sozinho, como alguns exemplos que eu vou fazer para vocês aqui. Tá bem? Então, eu gostaria de começar, na verdade, com uma história que representa muito a consciência por trás desse módulo. E essa história se chama A Diferença entre o Céu e o Inferno. E aí chegou um certo discípulo para um mestre perguntando, eu não sei se vocês recordam a outra história que eu contei no outro módulo, de um samurai com a mosca e falou sobre o que é o céu e o inferno com uma questão de estado de mente. Aqui a gente vai falar numa outra abordagem e é um outro mestre. Então esse outro mestre teve uma visão, o discípulo perguntou qual era a diferença entre o céu e o inferno e ele teve uma visão. Nessa primeira visão que ele teve, ele viu lá um grande bolo de arroz, uma fartura e abundância de comida. As pessoas elas não podiam chegar perto nesse bolo de arroz. Todas elas estavam famintas, com uma fome eterna, magras, e desejando, mas todas elas tinham uma colher, mas uma colher muito grande, que elas conseguiam até mesmo alcançar naquele bolo de arroz que tem ali, mas elas não conseguiam se alimentar, porque a colher era muito grande, ela não conseguia chegar na própria boca. E aí ele falou, isso é o inferno. Aí ele fechou os olhos mais uma vez, aí ele teve uma outra visão. Nessa outra visão, ele viu o bolo de arroz mais uma vez, só que nesse bolo de arroz ele viu no entorno que as pessoas não poderiam chegar, mas todas elas estavam se sentindo fartas, alegres, felizes, até mesmo brincando umas com as outras. Mas qual era a diferença aqui? A diferença era que eles sim alcançavam o arroz, mas da mesma forma como o outro grupo, eles não conseguiam se alimentar. Mas o que eles faziam? Eles alimentavam uns aos outros. Então, quando um compartilhava com o outro também se impelia a compartilhar com aquele que compartilhou. E assim todos estavam felizes. Então falavam, sim, mestre, eu entendi a diferença entre o céu e o inferno. E no fundo, o propósito do programa Bem Maior é justamente esse. Que a gente se conecte mais com a nossa verdadeira essência e que a gente possa ver que a solução de muitos dos nossos problemas está realmente em nós compartilharmos. Nós sairmos um pouco de acharmos que somos o centro do universo, o nosso próprio umbigo, e a gente se desdobrar naquilo que a gente tem de melhor também e compartilhar com os outros, tornando assim a vida plena de sentido. Então eu convido vocês, a partir agora do próximo segmento, de nós explorarmos um pouco mais de
compaixão, conexão, comunicação, inteligência emocional e principalmente inteligência interpessoal. Em todos os módulos anteriores, nós trabalhamos diferentes componentes da inteligência emocional. Todos eles estavam embutidos nos módulos. Agora, como eu abordei anteriormente, no último segmento, a gente vai estar trabalhando mais especificamente com a inteligência interpessoal. Mas para ficar um pouco mais claro, se ainda não ficou, eu vou trazer algumas definições com relação à inteligência emocional que podem ajudar até mesmo na compreensão de todo esse módulo e na interiorização do conhecimento. Então, a maioria dos estudiosos e dos pesquisadores definem a inteligência emocional como um poder de identificar, né, as emoções, as tuas emoções e as emoções das outras pessoas e o dom ou até mesmo a capacidade de trabalhar cada uma delas nos contextos diferentes. Um dos maiores precursores dos estudos de inteligência emocional e até mesmo autor do livro Inteligência Emocional é Daniel Goleman, que foi formado, teve o PhD dele na Universidade de Harvard, né, e ele traz uma afirmação muito forte. Ele fala que a inteligência emocional é um dos maiores preditores de sucesso ou insucesso das pessoas. E por que ele fala isso, que não é o coeficiente intelectual, que as pessoas falam do QI, e sim o QE, coeficiente emocional? Porque em todos os trabalhos, a maioria, vamos dizer, na maioria dos trabalhos que a gente tem na humanidade, envolve o quê? Interação com outras pessoas. Hoje em dia a gente sabe que a capacidade técnica e até mesmo intelectual pode ser muito desenvolvida. Sim, a inteligência emocional também, mas existe um componente um pouco diferente, né? Um desafio um pouco maior, talvez mesmo um esforço maior para se trabalhar. Mas o que ele traz e ele demonstra nas pesquisas deles é justamente que qualidades como o afeto, né, como a compreensão, como a gentileza, né, tem mais chances de auxiliar a pessoa na realização pessoal e no sucesso, né? Então, um resumo geral ou introdutório para uma definição um pouco mais profunda da inteligência emocional seria assim uma capacidade de incentivar, se automotivar, de seguir em frente mesmo tendo as desilusões, como a gente falou na outra semana, nos últimos módulos, aquela capacidade de resiliência, né? De encarar as coisas não como uma ameaça e sim como um desafio, né? A aptidão também de controlar os seus estímulos, controlar as emoções, e a gente vai falar daqui a pouco que tem uma diferença entre controlar as emoções e inibir, reprimir emoções, né? Então, uma pessoa emocionalmente inteligente, ela tem a capacidade de transferir as suas emoções e os seus sentimentos para diferentes contextos, né? E adequar esses sentimentos dependendo do contexto que ela tiver. Uma outra característica de pessoas emocionalmente inteligentes é de exercitar a gratidão e não só isso, né? Incentivar as outras pessoas também a utilizarem da própria inteligência emocional ou, ao mesmo tempo, de participar em esforços coletivos, em objetivos coletivos. Então eu compartilho com vocês aqui as 5 principais áreas de habilidade de inteligência emocional para realmente ficar mais claro, mais organizado na mente o que é exatamente inteligência emocional. E o primeiro componente essa imagem eu gosto muito, é autoconhecimento emocional. E o que quer dizer isso? Simplesmente a capacidade de reconhecer e de perceber as próprias emoções justamente no momento que elas ocorrem e não depois, e distinguir a medida que ela se manifesta. Por isso é extremamente importante o estado de presença, estar em contato consigo mesmo, a autoconsciência. Agora vocês podem entender porque eu bati muito na tecla
do processo de meditação, de foco, de presença no aqui e agora, observação dos próprios pensamentos, dos sentimentos. Para quê? Para que tu possa reconhecer as tuas próprias emoções e assim conseguir trabalhá-las. Porque é muito difícil tu reconhecer nos outros se também não reconheceres em ti. Na própria educação das crianças, esse é um dos primeiros pontos a se trabalhar. Porque se a criança não consegue reconhecer as próprias emoções enquanto ela vai crescendo, com o passar do tempo, é bem provável que ela tenha uma confusão interna e gere muito sofrimento, gere muito até mesmo as questões psicológicas, como ansiedade, depressão, entre outras coisas. Quando ela consegue reconhecer e expressar os próprios sentimentos, ou nomear os próprios sentimentos, com o tempo ela também vai saber o que fazer e como satisfazer a necessidade que talvez ali esteja sendo satisfeita ou não satisfeita. Então, até mesmo quando trabalha com teu filho ou algo assim, tu pode ajudar a criança ao nomear os sentimentos para ela. É óbvio, não colocando como uma afirmação, mas sim fazendo como uma pergunta. Por exemplo, Maria, tu tá braba, tu tá angustiada, tu estás com raiva? Como uma pergunta. E isso ajuda a criança a olhar para dentro e até mesmo criar um vocabulário para as próprias emoções. Depois a gente vai ver, eu vou passar até uma lista de emoções ou sentimentos que a gente experiencia e a gente não utiliza. Às vezes a gente limita o nosso vocabulário, não conseguindo até mesmo expressar aquilo que a gente está sentindo ou reconhecer o sentimento na outra pessoa, porque é muito difícil também ter um sentimento puro por si só. É muito aquilo que a gente está sentindo, às vezes tem mistura de vários sentimentos, alegria e tristeza, né? É muito sutil a nossa expressão, às vezes é uma raiva com tristeza. Então é isso que a gente vai estar trabalhando. E o primeiro componente é autoconhecimento emocional. Por isso os exercícios de meditação anteriormente. O segundo ponto, como vocês podem ver na tela aqui agora, é o controle emocional. Ou seja, a habilidade de lidar com os teus próprios sentimentos e adequar para aquela situação. E aqui eu digo de novo, é diferente entre tu controlar os teus sentimentos e canalizar aquilo que é necessário, até mesmo transmutar ou até mesmo sublimar uma emoção, do que tu reprimir e esconder uma emoção. Não posso sentir isso. É completamente diferente, ou até mesmo negar. Porque aquilo que a gente nega e reprime acaba nos tomando posteriormente. É o que a gente fala, aquilo que a gente nega se torna o nosso destino. Então a gente precisa saber que está presente, reconhecer, porque não tem problema nenhum nós termos ou sentirmos emoções. Como o Dalai Lama até mesmo falava, não tem problema sentir raiva. Todo ser humano acaba sentindo raiva em algum momento da vida. A questão é o que tu faz com esse sentimento em si. Né? Tu simplesmente deixa que ele te tome ou tu acaba controlando, canalizando, equilibrando de outra forma e adequando ao contexto que é necessário ou não a expressão dessa emoção. O terceiro componente é a de automotivação. E o que é essa automotivação? É tu conseguir te direcionar a um objetivo. E é essencial para a gente continuar nessa caminhada de busca. Então a gente, como a gente falou lá antes, de acordo com as pesquisas de psicologia positiva, a importância de um sentido de vida, aqui na inteligência emocional também, não só um sentido maior da vida, mas um sentido para tudo aquilo que a gente faz. Porque se a gente tem um sentido, a gente naturalmente vai se automotivar. E quando essa motivação ela é intrínseca, parte de dentro para fora, a tendência é ser realmente duradoura. Se a motivação ela é extrínseca, como se fosse somente um prêmio externo, enquanto ainda existe esse prêmio, talvez eu esteja motivado. Quando não tem mais o prêmio, eu perco a motivação. E lembrando que a gente ainda se adapta a estímulos, principalmente materiais e estímulos internos. Então é sempre importante desenvolver essa capacidade de encontrar objetivo em tudo que faz para se automotivar. Um quarto componente, que é o que a gente vai estar mais trabalhando aqui nesses próximos 2 módulos, que é o módulo de hoje e o módulo da próxima semana, é o quarto componente, que é o reconhecimento da emoção das outras pessoas.
Não só o reconhecimento, mas também aquela capacidade de empatia que nós vamos abordar daqui a pouco, mas que é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. É óbvio que a gente nunca vai sentir exatamente e pensar exatamente como o outro, porque ele teve toda uma experiência, uma educação e uma vida. No entanto, a gente pode fazer um movimento de tentar compreender essa outra pessoa de uma forma mais profunda, tentar entrar nos sapatos que ela vestiu e, ao mesmo tempo, não assumir algo como uma verdade, mas sim também se comunicar com essa pessoa perguntando se é realmente aquilo que ela está sentindo no momento que tu consegue fazer essa conexão mais profunda. O quinto componente, daí o que a gente vai estar trabalhando bastante, que é a habilidade de relacionamentos interpessoais. Então a gente tem essa capacidade de se autogerenciar, de reconhecer emoções, sentimentos e pensamentos dos outros, e aí a gente começa a entrar nessa arte que é a arte dos relacionamentos. Então, se não tem os componentes anteriores, é muito difícil de criar um relacionamento harmonioso. Não é uma técnica em especial que vai chegar e vai resolver a relação, e sim primeiro um trabalho pessoal, um reconhecimento de si mesmo, um estado de presença, observação, e aí sim começar a abrir um espaço para a existência do próximo, para uma verdadeira escuta do próximo. E é isso que a gente vai estar abordando bastante, a importância da escuta, a escuta de si mesmo e a escuta do próximo. Se não houver uma escuta em qualquer relacionamento, não existe conexão, não existe verdadeira compaixão, não existe comunicação. Aí vão ser duas pessoas falando, até mesmo parece que elas estão se comunicando, interagindo, mas elas estão conversando em dois monólogos. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa e totalmente desconexa. A partir do momento que há uma escuta verdadeira, há uma possibilidade de conexão e realmente virar um diálogo, onde as duas pessoas estão interagindo, né? Então, como eu referi para vocês, os 3 primeiros componentes nós trabalhamos muito nos outros módulos, e hoje aqui específicos, 2 últimos, é o que a gente vai estar trabalhando de inteligência interpessoal. Então eu aproveito esse momento aqui para dar uma pausa para que vocês possam, nesse próximo momento, fazer um questionário da inteligência emocional. Eu sempre deixo claro que não é tão importante o score em si, né? Mas sim a tua capacidade de refletir como cada uma dessas afirmações do questionário sobre inteligência emocional está acontecendo ou não na tua vida, para que tu tenha maior consciência, para que resolva transformar ou não, porque isso é uma escolha pessoal. Então eu te convido agora para fazer esse questionário. Muito obrigado. Como eu falei para vocês, esse questionário é para que vocês possam refletir como é que está a inteligência emocional, em que situações talvez tu tenhas que trabalhar um pouco, né? E uma das maiores dificuldades hoje que a gente vê, é óbvio, além do reconhecimento das próprias emoções e sentimentos, mas é sim de uma falta de empatia na nossa sociedade. Óbvio que tem muitas pessoas bondosas, amorosas, mas eu acredito que a gente possa sim estabelecer um diferente tipo de relação com outras pessoas. E é por isso que a gente vai entrar agora mais específico no conceito de empatia e nos tipos de empatia definidas não só por Daniel Goleman, como outros pesquisadores. Então, geralmente, a empatia ela é definida como uma capacidade de sentir, né, as emoções das outras pessoas, juntamente com essa capacidade, né, de imaginar o que alguém pode estar pensando e até mesmo sentindo.
Eu gosto dessa chargezinha aqui que está aqui na tela para vocês, eu sei exatamente como você se sente. Óbvio, quando a gente passa por um evento, como por exemplo ali na imagem, tomar uma flechada na bunda, é muito mais fácil de entender quando a outra pessoa leva a flechada na bunda. Mas quando a gente não experienciou aquele sofrimento que a pessoa experienciou, aí tem um desafio um pouco maior de se colocar no lugar dela. Então a gente vai falar aqui de alguns níveis ou os tipos de empatia. E são 3 principais. Uma primeiro é empatia cognitiva, um segundo é empatia emocional e um terceiro é empatia compassiva. Então a gente vai estar falando, abordando cada um deles agora. Então a primeira, que é a empatia cognitiva, o nome em si já diz, que é a capacidade de entender com assertividade ou de forma assertiva como a outra pessoa pensa, ou a forma de pensar. Alguns falam até na teoria da mente, né? A forma como a outra pessoa aprende, como a outra pessoa pensa, e isso é empatia cognitiva. A pessoa pode ter uma empatia cognitiva e não necessariamente se conectar com a outra pessoa. Até mesmo a pessoa pode utilizar a empatia cognitiva de perceber como a outra pessoa pensa para levar vantagem. Que é o caso, por exemplo, né, da psicopatia, né, do que a gente chamava antigamente de antissocial. Que a pessoa sabe exatamente o que a outra precisa para até mesmo usar o seu charme, para usar a sua inteligência para conquistar aquela pessoa, para enganar aquela pessoa e adquirir vantagem. Então, não é porque tem esse tipo de empatia que isso quer dizer que seja positivo. Isso é um primeiro nível de empatia. E para exercitar esse primeiro nível, aí eu te peço, agora, nesse momento, para tu anotar num caderninho, para fazer essa prática posteriormente, ou até mesmo dar uma pausa no vídeo, chamar um amigo ou uma amiga, um familiar, namorado, namorada, marido, filho, e fazer esse exercício. E que exercício é esse? Esse exercício é o que eu chamo de presença, no caso, no aqui e agora, na escuta. Mas na escuta específico, na capacidade de entender o que a pessoa está pensando. Então o exercício ele é muito simples. Tu vai sentar de frente com uma pessoa, essa pessoa ela vai contar uma história. E a única coisa que tu tens que fazer depois que ela terminar de contar a história é resumir o que ela falou. Não, falar assim para ela, ou se o nome dela é João, por exemplo, João, tu me disseste que tal, então tu resume o que a pessoa falou, não precisa repetir tudo o que a pessoa falou, mas os pontos principais, e aí pergunta para a pessoa, João, é isso que tu quis me dizer? Deixa eu ver se eu entendi, é isso que tu quis me dizer? Então tu sempre pergunta para a pessoa, porque se tu, no caso de tu não acertar ou tu não ter compreendido o que a pessoa falou, né, ela vai ter a oportunidade até mesmo de explorar mais profundamente. E esse é um primeiro passo para uma conexão mais profunda, a capacidade de escuta. E nessa capacidade de escuta, tu está prestando total atenção na outra pessoa, sem interceptar nada, sem interferir, né, sem sugestionar nada. E quando ela termina de falar, aí tu pergunta para ela, justamente, tu resume o que ela falou e pergunta, é isso mesmo que tu me disse? A gente chama isso, em psicologia, de reflexo do pensamento. Então, a gente pode estabelecer uma conexão maior justamente onde a pessoa é total o foco. Agora, o foco não é tu, é a outra pessoa. E é esse o exercício que eu peço que vocês ou façam agora, dando uma pausa no vídeo com alguém, ou exercitem, anotem para exercitar na semana. Essa é uma combinação que a gente fez, já que num curso online a gente não pode estabelecer, né, essas dinâmicas interpessoais. A gente continua aqui com um próximo nível de empatia, ou um próximo tipo de empatia, que é empatia emocional. O nome em si já diz alguma coisa, né? Além da capacidade de tu perceber o que a pessoa está pensando, né? A gente até mesmo quase sente o que a outra pessoa está sentindo, a emoção da outra pessoa. E a gente vai ver quando a gente percebe, ou a gente desenvolve um pouco mais a nossa intuição e a nossa autopercepção, é como se a gente sentisse até no nosso campo de energia, assim, no nosso campo eletromagnético, como os cientistas da Califórnia falam.
emocional. A gente sente, né, esse estado de coerência ou não e essa energia da emoção, porque ela é comunicada. Até porque isso nos ajuda, através dessa empatia emocional, né, a gente está em sintonia lá com o mundo interior da outra pessoa. Aí realmente tem um nível de conexão bem maior com a outra pessoa. E aqui eu convido vocês para um segundo exercício. Pensem em um segundo nível de exercício daquele que nós fizemos antes. Eu realmente peço encarecidamente para vocês e sugiro que vocês pratiquem isso, porque só a prática vai fazer a diferença. Talvez não precisem pegar uma dupla e sentar do lado, vamos fazer um exercício, mas exercita na vida. A outra pessoa nem precisa saber que tu está fazendo aquele exercício, porque tu vai estar querendo realmente escutar aquela pessoa, tu vai estar querendo criar uma conexão empática com ela. E esse seria o exercício 2 da presença na escuta, só que agora, da mesma forma que o exercício anterior, tu vai resumir o que a pessoa falou, mas não só o que a pessoa pensou e relatou, mas sim percebe quais sentimentos estão ou por trás ou tiveram presentes naquele relato que a pessoa falou. Então tu resume e ainda adiciona para a pessoa, naquele momento tu te sentiste de tal forma, tu te sentiste triste, tu te sentiste alegre, tu te sentiste com raiva. É isso mesmo? A gente nunca faz uma afirmação, porque a gente não está atribuindo uma emoção para outra pessoa. Na verdade, a gente sempre pergunta, é isso mesmo? Para dar a oportunidade de ela se conectar mais com ela mesma. Então, mesmo se tu errares, ela pode ir lá e se aprofundar um pouco mais. Então isso a gente chama também nas linhas de psicologia, nas linhas de comunicação e autoconhecimento, que é o reflexo dos sentimentos. Assim a gente pode ter uma ideia realmente autêntica do que a pessoa pode estar sentindo. E eu coloco aqui na tela para vocês algumas listas de sentimentos, onde na direita tem sentimentos quando as nossas necessidades lá não estão sendo atendidas e alguns sentimentos quando as nossas necessidades estão sendo atendidas. Depois vocês têm na apostila de vocês podem consultar e eu sugiro que vocês leiam com calma realmente esses sentimentos e que comecem a utilizar mais na vida, para que a riqueza desse mundo emocional possa se manifestar mais exteriormente, né? Que a gente possa se conectar realmente com o que a gente está sentindo e com o que os outros estão sentindo, que a gente amplie a nossa capacidade de autoexpressão e de compreensão dos outros. Vocês veem, tem uma lista gigantesca dos dois lados para que a gente possa utilizar e explorar essa dimensão emocional da vida, que ela é magnífica, ela é esplêndida. E a empatia emocional, ela depende, principalmente, nós temos uma estrutura dentro da gente para nos auxiliar nessa capacidade de comunicação, de conexão emocional com as pessoas. Depende principalmente do sistema de neurônios espelho. Esses neurônios espelho, eles foram descobertos, foram ao acaso. Na verdade, um pesquisador, Giacomo Rizzolatti, se não me engano é o nome dele, na Universidade de Parma, estava fazendo um estudo com os chimpanzés. E tinham elétrodos ligados ao córtex pré-motor desses chimpanzés. Então, quando eles esticavam a mão para pegar uma fruta e comer, esses neurônios eles eram ativados. Só que esses elétrodos eles ficavam ligados o dia inteiro. O que eles perceberam? Quando um cientista entrou na sala lambendo um sorvete, os neurônios desse córtex pré-motor dos macacos começaram a se ativar. Aí eles começaram a ver, então esses neurônios, eles não se ativam com a pessoa fazendo a ação em si, mas ela espelha a ação que a pessoa está fazendo. Isso para nos auxiliar na nossa capacidade empática. É óbvio que os seres humanos, os neurônios espelhos dos seres humanos são muito mais úteis, né? E tem muito mais capacidade que dos chimpanzés. Né? Então esses neurônios espelhos, eles nos permitem ao indivíduo, né, a reproduzir as emoções, detectar nos outros e aí naquele momento tem uma sensação de experiência
compartilhada. Realmente eles são neurônios para nossa conexão. Né? E como eu falei, foi descoberto pelo Giacomo Rizzolatti, um neurofisiologista italiano. E o que eles descobriram mais recentemente, né, é que a gente não vê só a ação, a gente não cria um espelho na nossa mente dessa ação, né, mas a gente vê também a intenção por trás das ações. Nossos neurônios espelhos, se a gente está percebendo, a gente vê não só, digamos, a palavra ou o ato que é dito, mas o que está, aquela intenção lá por trás, a gente está em sintonia. Realmente, pense numa estrutura no nosso cérebro que nos auxilia numa conexão mais profunda, mas a gente só vai ter mais essa percepção do outro e o que está acontecendo no outro se a gente está, né, em contato com a gente. Por isso a gente trabalhou muito a redução do estresse no primeiro momento, para que a gente possa se conectar com o que a gente está sentindo. Então eu convido vocês agora para fazer um exercício. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui, mas não se preocupem tanto com o que está na imagem, mas observa que sensação tu tem. Observa até mesmo se tu não tem micromovimentos no teu rosto, né, ao ver essas imagens. E normalmente, se eu estou num grupo e eu vou colocando essas imagens, eu vejo que de 10 pessoas, 6 ou 7 até mesmo mudam o rosto para ficar bem parecido com a imagem que está ali. Se é um rosto de alegria, ela até dá um leve sorriso. Outras pessoas, se é de assim, uma dificuldade, ou até faz uma cara assim. E é bem provável que vocês estejam fazendo essa cara enquanto eu estou fazendo essas caras aqui no vídeo. Então vai aqui algumas imagens para vocês. Então essa imagem das crianças tocando a água bem gelada. Então, essa imagem, ela aparece dentro no nosso cérebro e os nossos neurônios espelhos, eles disparam, né, como se a gente estivesse fazendo essa ação. Aqui uma outra imagem. Algumas pessoas, além, né, de dispararem o ato em si, podem até salivar pelo sorvete só de ver uma imagem. Olha essa outra. É como se a gente se colocasse no lugar daquela pessoa e os neurônios espelho nos ajudam a sentir o que a outra pessoa está sentindo. E a última. Então eu te convido até para abrir um certo sorriso aí dentro, né, aproveitando os neurônios espelhos e a alegria da criança dentro. Então nós temos uma estrutura interna para nos conectarmos mais profundamente com as outras pessoas. E para reconhecer, né, as emoções das outras pessoas. Então nós vamos dar uma pausa aqui agora e no próximo segmento nós vamos fazer um exercício específico de reconhecimento das emoções. Um estudo feito pela Universidade de Califórnia, Berkeley. Muito obrigado. Aqui nós continuamos na nossa saga de empatia, falando sobre empatia emocional. Então agora nós vamos fazer um exercício de reconhecimento das emoções. Eu vou colocar algumas imagens para vocês na tela e vocês vão ter que tentar adivinhar, descobrir ou reconhecer que emoções são essas. Tá? Aqui vai a primeira imagem. Que rosto, né? O que esse rosto está expressando? Que emoção? É constrangimento? É medo? Tristeza ou surpresa? Dá um tempo, dá uma olhada, anota aí o que tu achas e vamos lá para a resposta? É medo. Realmente essa é uma sensação de medo. Tem muitos cientistas que demonstram que a gente tem micro expressões, né, que demonstram certas características, até pessoas que fazem interrogatórios de outras, né, aí de espiões ou algo assim, são muito bons em captar micromovimentos para descobrir se a pessoa está mentindo ou não está, se a emoção é verdadeira ou não é. Às vezes são rugas dos lados dos olhos, no rosto, o frangir da testa. Teve até um seriado, se não me engano, há um tempo atrás, que eu acho que era Lie to Me, que trabalhou muito essas expressões faciais. Tem um cientista, Paul Ekman, que trabalha muito com relação às emoções também, que ele serviu de consultor para aquele filme infantil Divertidamente.
Então aqui nós temos essa capacidade de ver essas pequenas modificações no rosto para reconhecer as emoções das outras pessoas, mas pode ter certeza que tu tem a capacidade de sentir em ti isso. Então vamos lá, a segunda imagem. O que esse rosto está expressando? Tipo um flerte, paquera, um certo interesse, felicidade, uma certa feição de gentileza. Esse é um pouco mais difícil, né, do que os outros. Mas vamos ver o que os cientistas não trouxeram. Felicidade. Né? Tem ali o rosto aberto, ele não está vermelho numa questão mais de paquera, né? Ou até mesmo um rosto mais fechado de interesse. Próximo. Aqui também parece mais fácil. O que esse rosto está expressando? Tristeza, dor, raiva, nojo. Acho que os lábios dizem muito, né? É raiva, justamente. O próximo, que esse rosto está expressando, um pouco mais difícil. Tristeza, embaraço, divertimento, vergonha. Embaraço assim mais como um bonitinho, sabe? Vergonha seria algo mais pesado um pouco. Então aqui é esse embaraço, como se fosse um pouco o que no Brasil talvez a gente chame mais de vergonha, né? Próximo. Esse aqui também está mais fácil. É orgulho, é contentamento, entusiasmo, raiva. Olha o peito estufado, né? O queixo levantado. Eu acho que fica mais fácil esse. É o orgulho. O próximo aqui, tristeza. Desculpe já ter passado antes e mencionado, mas olha o beicinho que ele tem. Óbvio que está um pouco exagerado, né? Mas não é vergonha, não é nojo, não é compaixão. É um olhar de tristeza para baixo, a testa franzida, o lábio caído. São pequenos detalhes. E agora? Esse talvez seja o mais difícil deles. Mas vamos ver. Será que a tristeza, o lábio dele não está para baixo? Será que é orgulho? Também não está com o queixo levantado? Será que é constrangimento ou vergonha? Olhos para baixo, aqui, muito mais característica de vergonha. E esse agora? O que esse rosto está expressando? É nojo? É amor? É contentamento? É desejo? Olha, pela cara, pela língua ali que está, né, é muito mais desejo. Deve estar querendo alguma coisa, está vendo um sorvete ou algo parecido. E esse agora? O que esse rosto está expressando nesse exercício? É medo, interesse, surpresa, compaixão? Esse também não é tão fácil. Mas tem algumas características que indicam ali de surpresa, algo aconteceu. E esse agora? O que esse rosto está expressando? Desejo, embaraço, amor, flerte? Eu não sei, eu chutaria mais assim... Ficaria entre flerte e amor, daria para dizer um dos dois. E eles, óbvio, trouxeram mais de flerte, né, que tem um olharzinho meio estereotípico de lado. E aí eu pergunto para vocês, com base nesse exercício simples, é óbvio que está mais caracterizada a emoção, como está a tua capacidade de reconhecer essas emoções no dia a dia? Será que tu realmente está presente e olhando para ver o que o outro está realmente sentindo para se conectar com a outra pessoa? Porque a gente precisa, como a gente falou no modo de Mindfulness, ter a intenção de estar ali presente com a outra pessoa. Tá bem? Então no próximo bloco agora a gente vai continuar com mais um tipo de empatia. Nós já falamos de empatia cognitiva, falamos agora e fizemos alguns exercícios de empatia emocional. E agora no próximo bloco a gente vai para um nível mais profundo, que é empatia compassiva. Muito obrigado. Depois de termos trabalhado a empatia cognitiva e a empatia emocional, agora a gente vai um nível um pouquinho além, que é a chamada da empatia compassiva. Então, tu não só entende, se coloca no lugar do outro, tenta perceber ou sentir o que o outro está sentindo, né? Mas aqui tu tem um impulso, um movimento para ajudar a transformar a vida daquela pessoa, a ajudar ela, claro, de acordo com a necessidade dela e se ela realmente tem essa necessidade. Sempre uma pergunta ajuda muito, mas a empatia compassiva a gente sente, né, um impulso, um ímpeto aqui para ajudar aquela pessoa, né? E essa empatia compassiva, ela tem relação com compaixão e com altruísmo. No caso, o altruísmo, se a gente for definir, é uma ação que beneficia alguém. Só que o altruísmo, ele pode
estar acompanhado ou não por empatia, né, ou por compaixão, porque eu posso fazer um ato altruísta para alguém e não sei exatamente aquilo que a pessoa está precisando. Para isso eu preciso da empatia. E ao mesmo tempo eu posso fazer um ato altruísta para alguém e não ter compaixão. No caso, por exemplo, eu dou para uma entidade só para aparecer meu nome no jornal. Eu não estou nem aí para a entidade em si, eu estou querendo algo para o meu ego, para mim, para a minha aparência. Então, sim, existe um ato altruísta, mas ele pode estar ou não acompanhado por empatia e compaixão. Já a compaixão em si, na maioria das vezes, envolve em si uma resposta empática e um comportamento altruísta. Então a compaixão já é um sentimento mais sublime na nossa humanidade. Não é à toa que muitas das tradições espirituais, muitas das religiões, pessoal da nova era, pessoal do humanismo secular até mesmo, fala que hoje em dia a única coisa que vai fazer realmente diferença para a nossa humanidade é a compaixão, é a ação compassiva, a ação de acordo com a necessidade real daquela outra pessoa. E aqui eu entro numa reflexão com relação à compaixão, ou uma definição com relação à compaixão. Muitos dizem que a compaixão é uma resposta emocional em si ao perceber o sofrimento da outra pessoa e envolve um desejo autêntico, um desejo genuíno, né, de aliviar esse sofrimento, dentro, óbvio, das tuas capacidades, daquilo que tu consegue fazer. Aqui eu traço uma diferença e um paralelo, e até eu peço para te refletires nesse momento. Existe diferença entre pena e compaixão? O que o sentimento de pena gera e o que o sentimento de compaixão gera? E muitas pessoas confundem, porque têm uma visão de ser humano diferente. No caso da pena, o ser humano é uma pessoa que não tem a capacidade por si só dentro dela de fazer as coisas. E na compaixão, isso está sempre presente. Ela tem a visão de empoderamento, que sim, se aquela pessoa for dada as condições necessárias para elas, ela consegue caminhar por ela. Na outra, é algo de cima para baixo. Eu acho que ela precisa, eu tenho pena dela e eu vou dar aquilo lá para ela e talvez não seja nem o que ela precisa. Eu gosto de trazer para vocês, como vou colocar na tela aqui, a definição da Heloísa Capelas, uma especialista em desenvolvimento humano e diretora do Centro Hoffman de São Paulo. E ela define muito bem isso. A piedade ou a pena normalmente revela que estamos nos vendo como um ser humano superior ao outro. Se sentimos pena, é porque não acreditamos no empoderamento do outro, ou seja, que ele tenha recursos para sair daquela situação difícil em que se encontra. E nós é que temos de resolver as suas questões. Por outro lado, quando sentimos compaixão, entendemos que ele é capaz de encontrar e de gerenciar as suas próprias soluções. O que precisamos fazer é estar ao seu lado para ajudá-lo a resgatar a sua força interior e lembrá-lo de sua capacidade. E é justamente nesse sentido que eu falo para vocês dessa importância da escuta, de perceber a verdadeira necessidade da pessoa e se colocar do lado, perguntar realmente o que ela necessita e se a gente pode, e se ela quer que a gente ajude de alguma forma, porque nem todo mundo quer ser ajudado. Eu me lembro de uma história que, isso bem próximo da minha família, o meu pai é uma pessoa muito generosa, bondosa, compassiva, e a gente estava caminhando no centro uma vez e ele viu um morador de rua mexendo no lixo, cavocando o lixo. E ele, na cabeça dele, se sensibilizou. Ele deve estar procurando comida, ele deve estar procurando algo assim. E ele pegou da carteira dele, na maior da boa vontade, R$50. E ele pegou esses R$50 e foi levar para esse rapaz, esse morador de rua. Aí ele chegou, tá aqui R$50 para te comer. Aí ele olhou para o meu pai e falou assim: tá, mas quem te pediu? Eu não te pedi. Muito obrigado. Meu pai guardou o dinheiro e saiu, Não sei se ele precisava ou não, mas só para a gente perceber que talvez aquilo que a gente queira oferecer para a pessoa não é o que a pessoa mais quer e necessita naquele momento. Então isso foi para refletir um pouco sobre os níveis de empatia que a gente pode exercitar e o quanto a gente pode trabalhar para se conectar com os outros.
E isso envolve hoje um conceito que é até meio estranho, né, da autoconsciência, alguns chamam de autoempatia, de tu perceber os teus sentimentos, tuas emoções, tuas necessidades, né? Mas ao mesmo tempo é muito, muito importante que a gente se conecte com as outras pessoas e que a gente exerça verdadeiramente aquela empatia mais profunda e compassiva, genuína com relação aos outros, né? Que a gente também consiga se conectar emocionalmente. No próximo segmento agora, a gente vai estar falando sobre uma estrutura do nosso sistema nervoso que se desenvolveu justamente para a maior manifestação da compaixão. Isso é a evolução das espécies dentro da gente. Então, até o próximo segmento. Conforme nós abordamos no último segmento, aqui nós damos continuidade justamente a esse módulo de empatia, de compaixão. E eu gostaria de mostrar para vocês, vocês podem ver essa imagem aí. Essa imagem é de uma ramificação de nervos específicas, que a gente já vai falar o nome, mas que se desenvolveu justamente associado a características mais evoluídas do ser humano. E uma delas é a manifestação da compaixão em si. E é por isso que eu digo, não só eu, não fui eu que inventei isso, né? Mas foram certos pesquisadores que descobriram que a compaixão faz parte do nosso sistema nervoso. E um dos maiores pesquisadores é esse que vocês podem ver na imagem, que é Stephen Porges, é um neurocientista da Universidade da Carolina do Norte. E ele trouxe a teoria polivagal. E ele descobriu justamente que esse nervo vago, que é o que ele chama, né, principalmente a evolução desse nervo vago, né, aquilo que a gente se desenvolveu a mais que os animais, ele chamou do nervo da compaixão. De novo, vocês podem ver aqui na imagem, o nervo vago ele é um feixe neural que se origina no topo da espinha dorsal e estimula quase todos os órgãos internos, como coração, pulmão, fígado e o aparelho digestivo. Quando esse nervo vago está mais ativo, né, a gente tem uma sensação assim de expansão no peito, de conexão até mesmo, porque a gente está vibrando numa energia maior de compaixão. A gente até vai ver em que momentos ele está se manifestando mais ou menos e o que bloqueia a sua própria expressão. Mas quando a gente, por exemplo, está emocionado com a bondade de alguém, ou quando a gente escuta aquela música maravilhosa, né, a gente sente como se fosse quase uma elevação interna. E isso, o nervo vago está desempenhando uma função em si para nos ativar e ativar junto à compaixão. Então eu peço agora para vocês que vocês fechem um pouco os olhos e eu vou colocar uma música. E essa é uma música de Mozart, que é conhecida justamente o efeito Mozart, né, de aumentar até mesmo o bem-estar, o humor, até mesmo o intelecto de algumas pessoas, né, através do poder da música. Mas eu vou colocar para vocês um minutinho, 30 segundos essa música e vocês concentrem no peito de vocês. Fica concentrando com essa sensação no tórax e observa o que vocês sentem. Fechem os olhos também e aqui vai. Observa o que isso repercute dentro de ti. Para muitas pessoas, essa música, esse concerto de Mozart realmente ativa um pouco mais o nosso nervo vago. E como o Stephen Porges fala, que acredita-se que esse nervo estimula também alguns músculos nossos da cavidade vocal, permitindo a nossa comunicação. Então ele também é um nervo de conexão, né? Esse nervo vago está conectado às redes dos receptores de ocitocina. Vocês lembram de ocitocina, que é um hormônio da nossa conexão, o hormônio do amor? Então, não só o nosso sistema endócrino, como o sistema nervoso se desenvolveu para manifestar mais esses sentimentos de compaixão, que são sentimentos mais evoluídos. A nossa espécie justamente só sobreviveu por características, né, de cooperação, conexão, de bondade e de amor. E o nervo vago, tanto com o nervo vago quanto a ocitocina, estão associados ao quê? Ao sentimento de confiança, estão associados ao sentimento de moralidade e, ao mesmo tempo, também de laços
maternais. Olha que incrível! Duas partes dos nossos sistemas do corpo endócrino e o sistema nervoso trabalhando para a conexão. Esse pesquisador aqui que vocês veem na imagem, ele foi modelo naquele teste de reconhecimento das emoções, ele é o Dr. Dacher Keltner, da Universidade de Califórnia, Berkeley. E ele gerencia, é um dos cabeças do laboratório que é chamado Greater Good Science Center. E olha o que ele traz com relação ao nervo vago. Nossas pesquisas e as de outros cientistas indicam que a ativação dessa região está associada aos sentimentos de cuidado e intuição que humanos de diferentes grupos sociais têm. Pessoas com alta ativação dessa região são mais propensas a desenvolver a compaixão, gratidão, amor e felicidade. Outra pesquisadora, a doutora Nancy Einsberg, PhD da Universidade do Estado de Arizona, ela fala que as crianças que têm alta ativação do nervo vago, elas têm muito mais características de cooperação e doação. Nesse quadro vocês podem ver, e a evolução nos ajuda a compreender o nosso sistema de evolução do nervo vago. Nós temos uma parte mais primitiva que a gente compartilha com os répteis também, que é chamado, na parte em vermelho do gráfico, sistema vagal dorsal. E esse sistema vagal dorsal, ele é principalmente ativado quando tem um risco de vida, quando, por exemplo, um réptil congela. Então, quando a gente congela também, às vezes tem pessoas que paralisam quando tem um certo problema, um desafio na vida, tem a ver com essa parte do sistema vagal dorsal. Uma parte um pouco mais evoluída que os mamíferos também têm, que é o sistema de luta ou fuga, está ligado ao sistema nervoso parasimpático, né? Quando tem num perigo, a pessoa tem uma resposta de ou de lutar ou fugir. E aqui tem um sistema mais evoluído que os humanos desenvolveram, até mesmo alguns grupos primatas, seres humanos equilibrados no caso, né? Que é o sistema de envolvimento social. E é o sistema vagal ventral. Então, ele é acionado quando a gente está em insegurança, a gente ativa a resposta de relaxamento e a gente direciona a nossa energia, né, para descansar e para aquilo que é mais benéfico para a gente. Essa imagem mostra a teoria do cérebro trino, que condiz muito e fecha com essa teoria polivagal, porque fala que nós temos três partes principais no nosso cérebro. Então, nós temos uma parte mais primitiva, que é o cérebro reptiliano, uma parte emocional ou límbico, que a gente tem um mamífero dentro da gente, e a parte mais evolutiva, que é o neocórtex, a parte em verde, que é o que nos separa dos animais. Então é o que os seres humanos têm de diferença. No caso, quanto mais a gente ativa o neocórtex, mais a gente modula, né, o sistema ali que a gente está falando emocional e límbico, assim como o reptiliano. Então a gente tem que controlar esses animais que tem dentro da gente, como se fosse o resquício ou a herança evolutiva, né? Então, esse nervo vagal superior ventral, ele é ligado a toda a nossa face, à laringe, aos ouvidos, especialmente até aos redor dos olhos. Ele é um nervo desenvolvido para a nossa conexão. Quando a gente ativa mais esse nervo, quando ele está mais, vamos dizer assim, forte, mas isso depende da prática, de quanto tu utiliza e quanto tu estimula ele, a gente ativa esse sistema de engajamento social, que é totalmente essencial para relacionamentos harmoniosos, para comunicação, para a saúde física e para a saúde mental. Alguns pesquisadores começaram a ver qual era a diferença de pessoas que tinham esse nervo mais ativado de pessoas que não tinham. E aí eles chamaram esses vagal superstars, o superstar do nervo vagal, e que características eles tinham, as pessoas que tinham mais ativada. Uma delas, elas manifestavam mais emoções positivas. A outra, estavam tendo relações mais harmoniosas. Tinha uma redução da distância social entre as pessoas, tendo mais conexão.
A melhora no próprio sistema imunológico. Vocês lembram os benefícios do otimismo no outro módulo que a gente trabalhou? Tem um boost no sistema imunológico também. Diminui as inflamações crônicas. As crianças que intervêm contra o bullying, elas são mais empáticas e mais cooperativas, né? Outra característica, ou para resumir aquilo que a gente falou, elas manifestavam o quê? Mais empatia, mais altruísmo e mais compaixão. Então a gente precisa e a gente tem uma estrutura para manifestar essas 3 características principais que são do ser humano, que é mais empatia, que é mais altruísmo e que é mais compaixão. Então aqui vão algumas dicas para estimular o nervo vago e a gente pode estimular o desenvolvimento desse nervo vago, de acordo com a doutora Arielle Schwartz e o Dr. Dacher Keltner. Uma delas é, apesar de não é a mais utilizada, mas isso estimula o nosso nervo vago, é lavar o rosto com água fria, ou até mesmo mergulhar um pouco o rosto na água fria. É interessante de ver que nas maioria das tradições espirituais e religiosas tem algum tipo de ritual, né, que não serve só de purificação, mas serve, né, de um ritual de lavar as mãos, de lavar o rosto. Isso ativa algo do sistema vagal ventral que está ligado, né, ao nosso nervo da compaixão ou o nervo vago. Uma outra característica que aciona o nervo vago é cantarolar as vocalizações. Então agora tu pode ficar bem tranquilo que tem um benefício sim em cantar no chuveiro. Pode cantar bastante no chuveiro, cantar na rua, escutando a tua música, isso estimula o nervo vago. Não é à toa, né, que tem muitas pesquisas falando dos poderes das repetições, das verbais, das intenções, mas também do poder de vocalizações de certas sílabas. Isso é o que a psicoacústica está trabalhando. Dependendo da frequência da vocalização, vai ter um efeito diferente. Logo, logo a gente vai estar fazendo um exercício ligando respiração e uma vocalização. Outra forma de estimular o nervo vago são as pausas respiratórias e as respirações profundas. Esse é um dos motivos que a gente combina as práticas respiratórias que nós fizemos com movimentos de yoga. Esses movimentos e a respiração ajudam na estimulação do nervo vago. Lembrando, quanto mais estimulado ele tiver, mais compaixão a gente está manifestando. A meditação, ela aumenta o tônus do nervo vago e esse é um motivo do que eu bato muito na tecla. É uma ferramenta, é uma forma que a gente pode se utilizar e nos ajuda profundamente de várias formas e a gente não precisa pagar nada para ninguém. A gente sentar lá sozinho, simplesmente ter o esforço e a disciplina de fazer. E é claro, não posso deixar de lado algo que estimula assim a manifestação do nervo vago, que é a conexão verdadeira e autêntica com as outras pessoas. Quanto mais a gente se conecta com os outros autenticamente, verdadeiramente, mais o nervo vago também está se manifestando. Então eu convido vocês agora para fazerem um exercício bem rápido comigo de estimulação do nervo vago. Eu sei que vocês fizeram outros, mas esse é muito simples. Então, vou pedir para vocês ficarem de pé, se não estiverem de pé, os braços ao lado do corpo e simplesmente respirar profundamente. Respira pelo nariz e exala pela boca. Inspira pelo nariz e exala pela boca. E agora eu vou pedir para vocês colocarem junto com a respiração o movimento dos braços e um som. Então, quando inspirar, os teus braços se elevam. Então, inspira e os braços elevam. Lentamente. Dá uma pausa respiratória, 4 segundos. E aí, na exalação, vocês vão fazer um som de A. Bem devagar. Inspira. Retém por um pouco. E inspira, retém e
Mais uma vez, inspira. Retém. E última vez, inspira. Retém. E tu pode fechar os olhos por alguns instantes e observa como sente no teu peito, no teu coração. E respira fundo. E aqui a gente vai dar mais uma pausa e falar sobre uma outra faceta ainda mais profunda de compaixão. Agora nós continuamos falando de compaixão, falemos de bondade, e eu começo esse próximo segmento com um pensamento daquele pesquisador da Califórnia, da Universidade de Califórnia, Berkeley, Dr. Dacher Keltner, como vocês podem ver aqui na tela. O ser humano apresenta características evolutivas que demonstram a sua inclinação para a bondade, brincadeira, generosidade, reverência e autossacrifício. Características vitais para a evolução da espécie: sobrevivência, replicação genética e habilidade de convívio em grupo. Pesquisas científicas recentes demonstram que os seres humanos estão evoluindo para se tornarem mais cheios de compaixão, mais colaborativos em sua busca para sobreviver e prosperar. O que ele está falando exatamente aqui? Os seres humanos, nós somos bem-sucedidos como espécie precisamente por causa do carinho, do altruísmo e da compaixão. O que antes se falava que a espécie humana só tinha sobrevivido por causa da competição, hoje os grandes cientistas sabem que a humanidade só evoluiu em si porque houve a característica de cooperação. E aí, como o Dr. Dacher Keltner falou, de carinho, altruísmo, compaixão, de se reunir em grupos e tribos, lutar por um bem comum, por uma sobrevivência não só de si mesmo e dos outros. Né? Então, tem um livro dele que ele fala que o ser humano nasceu para ser bom. E é isso que as pesquisas falam hoje em dia, o que antigamente falava, a essência do ser humano é ruim. Eu gosto muito do que um sábio judeu, o Rebbe Lubavitch, falou uma vez para uma pessoa que perguntou para ele: querido rabino, querido Rebbe, a essência do ser humano é ruim, tu não fica triste quando tu vê e cavoca e sabe que dentro do ser humano tem algo ruim, principalmente, né, de acordo com certas pesquisas do Freud, antigamente, do inconsciente que domina. E ele falou assim, é interessante essa visão, né? É igual uma cidade. Se você for ver por cima da cidade, tem ruas, tudo limpinho, tem árvores, né, que seria a nossa consciência. Realmente, parece que está tudo bem. Mas dentro do ser humano, se tu for cavocar um pouco nessa cidade, tu vai ver que tem uma rede de esgotos embaixo, tem ratos, tem baratos, tudo que tu possa imaginar. Realmente, o ser humano tem uma camada assim. No entanto, se tu continuar escavando, tanto no ser humano quanto na Terra, tu vai ver que dentro da Terra tem cristais maravilhosos. E é justamente isso que ele quis dizer. Sim, o ser humano tem, às vezes, uma característica e uma propensão ou a capacidade de fazer o mal, de tratar as outras pessoas com indiferença. No entanto, se cavar um pouco lá dentro na essência do ser humano, a essência do ser humano, ela é bondosa. É o que falam, né? Os budistas falam a natureza búdica do ser humano, aquela bondade. E é essa bondade que nos move realmente para nos desenvolvermos como espécie. Não é à toa, né, que Schopenhauer disse o seguinte, que a raiz da ética é a empatia. A ética no sentido de ética universal, de respeito aos direitos humanos, né? As pessoas, isso se vê e se comprova que as pessoas em si ajudam mais os outros, né, quando elas têm empatia. Né? E isso explica por que a empatia é geralmente associada a um senso de moral, de justiça, de altruísmo e de cooperação.
né? E a gente sabe também que além da empatia, a compaixão ela é muito importante. E a compaixão ela é inerente no ser humano, como a gente viu e como os pesquisadores têm falado. Faz parte da nossa fisiologia. Nós temos até nervos e neurotransmissores para nos auxiliarmos a manifestar ela em si. Tá? E traz esse senso de viver em comunidade. Quando ela é exercida, a compaixão, aqui naturalmente brota um sentimento de pertencimento e alegria, que no fundo a gente vai ver que um dos maiores desejos dos seres humanos é pertencer. E alguns até mesmo criam um novo personagem para si, para pertencer em grupos e acabam se distanciando da sua autenticidade. Então, quanto maior for a compaixão, quanto maior for o contato consigo mesmo, naturalmente tem esse senso de pertencimento, mas não simplesmente se mudar para ser algo que os outros querem, mas sim algo que é genuinamente teu e que a sociedade também precisa disso. E aí, o que nos impede, eu pergunto para vocês nesse momento, o que vocês acham que nos impede, né, de expressar mais a compaixão, como vocês podem ver na brincadeira de imagem? E, de acordo com muitos pesquisadores e até mesmo com sábios da antiga filosofia grega, da antiga filosofia judaica, né, e até mesmo dos atuais filósofos, o que nos impede de ser compassivos é um comportamento muito focado no eu, aquilo que a gente chama um comportamento egóico. Ou uma outra forma de expressar isso é a autoimportância, onde eu realmente acho que o mundo circula no entorno do meu umbigo. E olha que interessante, quanto mais as pessoas manifestavam esse orgulho no sentido de ego, de se achar melhor que os outros, o tônus vagal diminuía, a manifestação do nervo vago diminuía. Então, essas pessoas naturalmente manifestavam menos compaixão e provavelmente estavam menos em contato com a sua essência. Eu gosto muito, né, dessa brincadeira para trazer um pouco de leveza para o assunto também. Aqui tem uma charge para vocês. Aí tá todo mundo, né, ali olhando para os seus umbigos. O principal objetivo desse encontro é discutir uma solução para a nossa mania egoísta de só olhar para o próprio umbigo. Aí uma pessoa lá no fundo pergunta, né, posso fazer uma pergunta? Aí o cara que está falando, só se for sobre mim. E realmente, se a gente for ver, muitas das pessoas vivem dessa forma, só olhando para um próprio umbigo e olhando para os próprios problemas e criando e aumentando o drama das suas vidas. Eu gosto muito dessa frase e o pensamento do Dalai Lama quando ele fala: centramos tudo em nós mesmos. Então, todas as experiências negativas, mesmo pequenas, se tornam grandes e dolorosas. Mas quando pensamos no outro, a nossa mente se amplia e nossos pequenos problemas se tornam realmente pequenos. Então, o que ele realmente traz aqui pra gente? Que quando a gente toma uma perspectiva diferente, olha de uma outra forma e sai do foco do próprio umbigo, começa a olhar no entorno, vai ver que tem pessoas vivendo de formas diferentes, até mesmo com problemas maiores, e a gente toma uma perspectiva que a nossa vida também tem coisas positivas. A gente acaba diminuindo o peso do drama, né? Porque quanto mais a gente rumina sobre algo, mais a gente vai criando peso naquilo. E quando a gente começa a olhar para o entorno e ver que pessoas até mesmo precisam de algo que a gente tem, né, os nossos problemas eles diminuem. Esse é um dos motivos que o Dr. Wayne Dyer, que já faleceu em 2004, trouxe para a gente uma lista de quesitos para ajudar a gente a transcender essa autoimportância, que é uma das coisas que nos traz mais sofrimento. Isso é diferente de tu ter amor próprio, de te gostar de ti mesmo e te respeitar. Aqui a gente está falando de um autoengrandecimento simplesmente por um status, por uma máscara, né, algo ilusório, que provavelmente não se sustenta por nada e não tem muito a ver com a nossa essência em si, que ela é pura, ela é inteira, ela é total, ela é íntegra. Então aqui vão algumas dicas para transcender a autoimportância e para a gente começar a observar onde a autoimportância está se manifestando. A primeira é parar de se sentir ofendido.
Quando alguém fala algo pra gente e a gente se ofende, é porque a gente se identifica com aquilo. Quando alguém dá um presente pra gente, a gente não aceita o presente, a gente leva o presente para casa ou o presente volta com a pessoa? O presente volta com a pessoa. Da mesma forma, uma ofensa. Se alguém me xinga no trânsito, em algum lugar, e eu não me identifico com aquilo, não tem problema. Agora, se eu quero defender uma imagem de importância, o que vão pensar, o que tu está pensando que é, com quem tu estás falando, aqui a gente está vendo um buraco por trás, né? Mais uma construção de uma autoimportância para esconder esse buraco, porque realmente a pessoa se identifica com a ofensa em si. A segunda dica que ele traz é deixar ir a necessidade de vencer. Não no sentido de lutar e ter ambição pelos objetivos, mas sim de ganhar do outro. Daquela de competir com o outro em tudo, do mais bonito, do melhor. Então, uma coisa é tu ter uma ambição positiva no sentido de um crescimento pessoal, outra coisa é tu ficar te comparando com os outros e através dessas vitórias na comparação tu te sentir mais importante e com mais valor. Outra dica para transcender a autoimportância é deixar aí necessidade de ter razão. A gente não precisa ficar com a última palavra. Eu gosto muito de uma imagem que eles trazem na internet, às vezes no Facebook, no Instagram, né? São duas placas, uma para cada lado. Para um lado, ser feliz e para o outro lado, ter razão. E é justamente essa escolha. Se a gente quer ser feliz, a gente não precisa ter razão o tempo inteiro, né? Quando a gente tem muita necessidade de ter razão, de ficar com a última palavra, pode ter certeza que isso é só para alimentar o próprio ego e não é algo duradouro na vida. A quarta dica é deixar aí a necessidade de ser superior, que está ligado a todas as outras que a gente falou antes, porque ninguém é superior a ninguém, todos somos seres humanos, né? Todos temos uma capacidade incrível e cada um de nós tem uma capacidade e um talento pessoal que pode manifestar para os outros. Não tem um maior ou menor. A quinta dica aqui é deixar ir a necessidade de ter mais, no sentido de eu preciso possuir mais, porque quanto mais eu possuir, melhor eu vou ser. Então, atribuindo os bens materiais ao próprio valor. E a gente sabe que isso não é verdade. Talvez muitas das pessoas mais mesquinhas, assim, que talvez tenham mais dinheiro. Ao mesmo tempo, às vezes, tem pessoas que não têm quase nada, no entanto, estão sempre compartilhando e ajudando com outras. Então, o dinheiro em si, né, ou os bens materiais não trazem uma satisfação para a vida. É óbvio que no nível básico, sim, mas depois de suprir as necessidades básicas, mais não é melhor. A sexta dica é de deixa de se identificar com base naquilo que tu consegue fazer. Então muitas das pessoas, eu ganhei um campeonato, eu tive uma realização em tal lugar, e isso traz o senso de satisfação, geralmente de novo algo externo. E é nesse sentido que ele está falando. A sétima, e talvez a mais difícil, é deixa aí, se desapega da tua reputação, né? Então existe uma diferença entre consciência e reputação. Consciência é aquilo que tu é e que tu sente que tu é, tu tem consciência disso. Reputação é o que os outros pensam de ti, o que os outros pensam de ti, o problema é deles, porque a gente nunca vai satisfazer todo mundo. Então às vezes a gente acha que está com uma reputação, que está satisfazendo e no fundo a gente não está fazendo isso e não contribui para o nosso senso de amor próprio. Só para um senso de autoimportância, e esse centro de autoimportância, ele é ilusório, porque ele nos separa da nossa compaixão. E o que pode em si agora, sabendo disso, desenvolver então mais ainda a empatia, para, acho que enfatizar mais o que a gente trabalhou nos outros módulos, e isso de acordo com Richard Davidson e colegas, de acordo com as pesquisas. Meditar. A meditação ajuda a gente a desenvolver a empatia, especialmente um tipo de meditação que é a meditação da compaixão, ou alguns chamam de Love and Kindness Meditation, que é a meditação do amor e da bondade, que se foca na preocupação com os outros, na intenção de enviar algo positivo para quem está sofrendo e para quem precisa, sejam pessoas mais próximas ou na Terra ou até mesmo natureza, seres que estejam passando por algum tipo de sofrimento.
E essa pesquisa foi especialmente utilizada nos estudos do Dr. Andrew Newberg, da Universidade de Pensilvânia. Ele fez várias pesquisas de meditação, especialmente esse tipo de meditação, e ele utilizava num hospital que é o Thomas Jefferson, um hospital da universidade. E o que ele percebeu? Que quando eu praticava esse tipo de meditação, uma parte do nosso cérebro, que são os lobos parietais, diminuía a atividade. E essa que é a parte lateral aqui. E essa parte do nosso cérebro nos ajuda a criar as imagens tridimensionais de nós mesmos, né, nos orientarmos no espaço, mas também nos capacita de distinguir o eu do não eu. E é interessante o que ele fala aqui, que um praticante de meditação compassiva perde o sentido de eu separado de outro e entra numa percepção de unidade. É muito interessante isso que ele fala pra gente aqui. A gente pode experienciar através da meditação mais sentimentos de unidade. Unidade com os outros, unidade com a natureza, unidade com tudo. E saindo um pouco dessa separação do dualidade eu, não eu, é quase como se o outro se transformasse numa extensão de ti mesmo. E isso é mágico, porque isso quebra muitas barreiras, né? Quebra aquele sentimento de que eu tenho que reter, porque eu tenho que guardar para sobreviver. E não, é através da cooperação que a gente consegue, através da empatia que a gente vai conseguir transformar todo o nosso planeta. Então é justamente nesse sentido que eu convido vocês agora a sentarem numa posição confortável, onde não tenha nenhum barulho, de preferência. Até pode ser deitado para quem tiver dificuldade de ficar sentado. E a gente vai praticar aqui a meditação do amor e da bondade, ou a meditação da compaixão. Prática da meditação, da amizade e compaixão. Por favor, sente-se numa posição confortável, deixe suas mãos descansarem sobre as suas pernas, sobre as suas coxas ou joelhos, da melhor forma que for confortável para você. Deixe os seus olhos fechar e comece com algumas respirações profundas, inspirando profundamente pelo nariz e exalando pelo nariz. A cada inspiração e exalação, deixe seu corpo suavizar, relaxar. Escaneie seu corpo como um todo, relaxando a sua face através da sua respiração, a mandíbula, os ombros, que às vezes carregam um pouco de tensão, mas sempre consciente da tua respiração. Relaxando o tronco, os braços e também as pernas e os pés. Faça algumas respirações bem profundas, bem conscientes, estabelecendo esse elo de conexão, mente, corpo, alma, através da tua respiração, trazendo total consciência e presença para esse momento do aqui e agora. Estabeleça uma postura que corporifique uma sensação de dignidade e despertar, com a tua coluna ereta, os ombros relaxados, o peito aberto e a cabeça equilibrada. E concentre-se na sua respiração, o ar que entra pela narina e o ar que sai pela narina. Se em algum momento a mente divagar, reconheça onde ela foi, lembrando que você tem uma opção agora. Tu pode conduzi-las de volta para aquilo em que pretendia se concentrar.
Toda vez que a mente divaga, tu podes voltar a consciência para a tua respiração ou para aquilo que tu desejavas te concentrar. Quando estiveres pronto ou pronta, permita que algumas dessas frases, ou todas as frases que nós vamos falar juntos, venham à tua mente. E se sentires impelido ou impelida a modificar as palavras se quiseres, de modo que elas se conectem mais com você e tornem o seu portal particular para uma sensação profunda de amizade e compaixão, sinta-se à vontade para fazer isso. Então respire profundamente algumas vezes e leva a atenção para o teu corpo físico. E respira com a consciência no teu corpo físico. Agora expande também a tua atenção, não somente para o corpo físico, mas também um certo campo, um espaço que abrange o teu corpo físico, que está no entorno do teu corpo físico, englobando tanto o teu corpo como o teu campo de energia. Representando aqui também todos os teus pensamentos, teus sentimentos, tua vibração, a tua energia pessoal. E em direção a todas essas partes, eu te peço que a partir do teu coração, do centro do teu ser, tu repita as seguintes palavras com a intenção de enviar essa força, essa vibração, tanto para o teu corpo como para toda a estrutura do teu ser. Que eu me sinta seguro e livre do sofrimento. Que eu me sinta tão saudável e feliz quanto possível. Que eu viva com tranquilidade. Respira profundamente, sem pressa. Imagina que cada frase seja um seixo lançado num poço profundo. Você está lançando um após o outro. E depois, procurando ouvir qualquer reação em pensamentos, sentimentos, sensações físicas, ou até mesmo impulsos de agir. Não há necessidade de julgar o que surgir. Caso ache difícil evocar uma sensação de amizade e compaixão para consigo mesmo, tu podes trazer à mente uma pessoa ou um bicho de estimação que no passado ou no presente amou você incondicionalmente. E uma vez que tenha uma clara ideia do amor dela para você, ofereça esse amor para si mesmo. Te conecta primeiramente com amor a essa pessoa ou esse bichinho de estimação. Sente esse calor no coração e esse amor. E agora direcione esse amor para ti mesmo, repetindo as seguintes frases: que eu me sinta seguro e livre do sofrimento. Que eu me sinta saudável e feliz. Que eu viva com tranquilidade. Respira profundamente e permaneça por alguns segundos experienciando
esses sentimentos, essa compaixão, esse amor, essa tranquilidade. Respirando profundamente e absorvendo como uma esponja essas intenções e sentimentos. Respire profundamente. E então agora, pense em um ente querido que deseje-lhe este mesmo bem. Traga uma pessoa muito importante para a sua vida. Ou uma pessoa que você tenha um carinho muito especial. E deseje este mesmo bem para ela. Por favor, afirme silenciosamente ou em voz alta que ele ou ela se sinta seguro e livre do sofrimento. Que ele se sinta tão saudável e feliz quanto possível. Que ele viva com tranquilidade. Como se tu estivesse enviando agora essa vibração, essa intenção, esses sentimentos para essa pessoa querida. Respira profundamente, observando tuas sensações e intencionando esse amor. Observa o que surge na mente, no teu corpo, ao manter essa pessoa na tua mente e coração, desejando-lhe o bem. Deixa que as reações venham, não se apressa. Se precisares dar uma pausa, tu podes dar uma pausa, ouvindo atentamente a ti mesmo, sempre consciente da tua respiração. E respira profundamente nessa experiência. Mais uma respiração profunda, por favor. E agora, por favor, traga à sua mente a imagem, a lembrança de um estranho ou uma estranha. Pode ser alguém que você conhece regularmente, talvez na rua, no ônibus ou no metrô. Ou talvez alguém que tu reconheça, mas o nome não saibas. Alguém sobre quem se sinta neutro. Lembre-se de que, embora não conheça essa pessoa, ela também tem uma vida cheia de esperanças e temores. Portanto, mantendo-a no coração e na mente, repita as frases e deseje-lhe o bem. Que ela se sinta segura e livre do sofrimento. Que ela se sinta tão saudável e feliz quanto possível. Que ela viva com tranquilidade. Respira profundamente, observando, ouvindo as sensações do corpo. E se surgir qualquer coisa, não precisa censurar nem julgar, simplesmente observe a presença do que quer que surja. Respirando profundamente. Entra em contato com a profundidade da experiência, com a profundidade dos sentimentos e com a profundidade da tua intenção.
Respira profundamente mais uma vez, por favor. E para aprofundar ainda mais essa meditação, traga à mente alguém que considere difícil, do passado ou do presente. Permita que essa pessoa esteja no teu coração e na tua mente, reconhecendo que por mais que a aparência externa, o comportamento externo sejam difíceis, ela também lá no seu âmago pode querer ser feliz e estar livre do sofrimento. E talvez não tenha encontrado outras alternativas nem oportunidades. E de ser direcionando um sentimento de compreensão, de compaixão e de amor, direciona repetindo as seguintes frases a essa pessoa. Que ela se sinta segura e livre do sofrimento. Que ela se sinta tão saudável e feliz quanto possível. Que ela viva com tranquilidade. Respira profundamente, observando as sensações do corpo, vendo se é possível explorar esses sentimentos sem censura ou julgamento. Se em qualquer momento você se sentir oprimido, dominado por sentimentos ou pensamentos intensos, retorna a respiração no corpo, focando-se no momento presente, trazendo um sentimento de gentileza, de compaixão e não julgamento, com atenção plena na respiração. E por favor, faça 3 respirações profundas, bem conscientes. Bem presente no aqui e agora, com a totalidade do teu ser. Concentra novamente no teu coração, no amor, na compaixão e na bondade do teu coração. E estenda agora essa ternura, esse amor, essa compaixão a todos os seres. Isso inclui os teus entes queridos, pessoas estranhas, pessoas que você acha difíceis. A intenção aqui é estender o amor, a amizade, a compaixão a todos os seres vivos do planeta. Todos os humanos do planeta, incluindo você. Respira profundamente e afirma, por favor, que todos os seres possam se sentir seguros e livres do sofrimento. Que se sintam saudáveis e felizes. Que todos nós vivamos com tranquilidade. Respira profundamente, emanando essa vibração da tua intenção, do teu pensamento. Por favor, repete mais uma vez, como se essas palavras estivessem saindo da parte mais pura do teu ser, parte mais amorosa e bondosa. Que todos os seres possam se sentir seguros e livres do sofrimento. Que se sintam saudáveis e felizes. Que todos nós vivamos com tranquilidade. E permaneça alguns segundos com a atenção plena na respiração, no corpo, permanecendo consciente do momento presente. Qualquer que tenha sido a tua experiência ou esteja sendo a tua experiência, reconheça e valorize a sua coragem de dedicar o tempo
a se nutrir dessa maneira e a nutrir também outras pessoas. E respire profundamente algumas vezes, por favor, percebendo tanto no teu corpo como no teu entorno uma mudança positiva, como uma aura de pensamentos amorosos, de bondade e de compaixão. E lentamente, sem perder essa sensação, sem perder esses sentimentos, as percepções que tu estás tendo, lentamente vai retomando a consciência do teu corpo, trazendo um leve movimento para os teus pés, consciente dos pés, leve movimento para as pernas, consciente, presente no teu corpo, no aqui e agora, trazendo um leve movimento para o tronco, os braços, as mãos, consciente também do pescoço e da cabeça. E toma uma respiração bem profunda. E no momento que te sentires confortável no teu próprio ritmo, lentamente tu pode ir voltando, abrindo os olhos e agradecendo o teu ser por essa experiência. Eu espero que essa meditação tenha despertado ainda mais o sentimento de amor e bondade que existe dentro de ti. E agora, por fechamento desse módulo, eu gostaria de te convidar a praticar mais vezes nessa semana essa meditação, justamente ainda para potencializar essa frequência, essa energia dentro de ti, com todos os benefícios fisiológicos que podem ter, estimulando o nervo vago, a ocitocina também. E eu convido para que vocês, se não fizeram ainda durante o módulo, que coloquem em prática aqueles exercícios de comunicação, começando pelo exercício de escuta, né, onde tu reflete os pensamentos da pessoa, num outro momento no segundo exercício, onde tu faz o resumo, né, e reflete os sentimentos da outra pessoa, além dos pensamentos, né? Óbvio, sempre escutando o que tu está te sentindo, te escutando, mas principalmente tendo total presença e escuta nessa outra pessoa que está na tua frente. Esses seriam os primeiros passos de comunicação não violenta que a gente vai estar trabalhando no nosso próximo módulo aqui, ou último módulo que a gente vai estar trabalhando. Mas eu convido vocês a um desafio. E esse desafio é de, na semana, praticar 5 atos de bondade ou generosidade no dia. Ninguém precisa saber disso. Além de um exercício pessoal, né, no sentido de estimular o nervo vago e também compartilhar e cooperar com outras pessoas, como a gente falou lá no início do módulo, na história das colheres, né, nas colheres compridas, mas isso tem um benefício para si, porque naturalmente a gente desperta, né, e estimula o nervo vago e uma sensação de bem-estar dentro da gente. A gente ativa os circuitos de prazer quando a gente faz um ato de bondade para alguém, os mesmos circuitos de prazer quando a gente come um chocolate, quando a gente tem um prazer sexual. E aqui eu peço para fazer um exercício diferente. Quando vocês fizerem esses atos de bondade e generosidade, façam um exercício de não falar e não contar para ninguém. Não no sentido para, vou esconder, mas para trabalhar o próprio ego. Talvez depois, quando vocês confiarem em alguém, compartilhem isso, né? Até para que as pessoas possam também fazer para outros e formar uma grande corrente do bem. Mas aqui, nessa semana em específico, eu te peço também para trabalhar um pouco a autoimportância e o ego.
Então aqui o intuito é de despertar cada vez mais essa essência bondosa que tem dentro de ti e que tu possa verdadeiramente nutrir diariamente essa consciência contigo mesmo em todos os relacionamentos que tu interages, com todos os relacionamentos que tu tens e estabeleces, sempre trazendo essa escuta, a presença, o amor, a compaixão e a bondade. Eu agradeço a vocês novamente, desejo tudo de bom nessa próxima semana. Muito obrigado.